Salve, rapaziada, Ferrer na área. Imagina só, você tá andando de boa em um ônibus e do nada ele capota e você renasce em um mundo de magia. É isso aí, pessoal. O nome desse anime é Seirei Gensouki. O nome do anime vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, fique com o resumo aí. Espero que vocês gostem. Valeu! O anime começa mostrando as lembranças da vida anterior do nosso protagonista, Amakawa Haruto. Ele andava de ônibus tranquilamente, quando de repente o ônibus ficou desgovernado e então do nada acabou sofrendo um acidente e morrendo. Haruto acorda em outro mundo dentro de uma casa totalmente desconhecida, no ano 991 do calendário sagrado, no reino de Beltran. Nosso protagonista começa a ter flashbacks da sua vida passada, mas não consegue se lembrar de nada. Aparecem alguns homens com sacos de comidas na mão e chegam falando com o nosso protagonista, chamando ele de Ryu e dizendo que ele poderia comer à vontade. Indo para fora da casa, nosso prota tem algumas lembranças do passado da sua vida atual, onde ele tem um enorme desejo de vingança da sua mãe, e por isso hoje vive nas favelas, devido a não ter mais nenhum familiar vivo. Algumas pessoas com capuz aparecem e perguntam a Ryu se ele viu uma garota com cabelo roxo passando pelo local, e ele responde não ter visto. Uma dessas pessoas se aproxima do nosso protagonista se apresentando como Célia, e perguntando se ela poderia entrar nas favelas, mas ele recomenda ela não entrar pois seria perigoso. Célia então usa uma magia para tentar localizar a garota perdida, e observa que nosso protagonista tem uma energia transbordando de seu corpo. Ela diz que localizou outra criança na região e que vai até lá investigar, mas antes de ir, ela deixa um saco de moedas com o Ryu e vai embora. Quando o Ryu retorna até a casa desconhecida, ele é atacado por um homem mascarado, e de repente uma fada mágica aparece para ele, dizendo que ele pode despertar os seus poderes. Então a fada dá um beijo em Ryu e desaparece. O homem mascarado utiliza a magia e vai para cima do nosso protagonista. Ryu consegue ativar seus poderes após o beijo da fada e consegue desmaiar o adversário. Assim que termina a luta, um saco fechado começa a se mexer, e Ryu vai até lá verificar e abrir. Ele se depara com a garota de cabelo roxo que estavam procurando. Ela havia sido sequestrada. A garota então pede para que nosso protagonista leve ela até o castelo e que ele seria recompensado. Mas, no meio da conversa com a garota, ela desmaia após olhar para o lado e ter um cadáver. Ryu decide levá-la até o castelo, mas no caminho eles se encontram com as pessoas que estavam procurando pela garota. Então questionaram onde e como ele a encontrou. Uma garota chamada Cristina julga nosso protagonista dizendo que ele havia raptado ela, mas Ryu tenta explicar tudo, então é pedido para que ele a acompanhe para esclarecer tudo no castelo, pois a garota era Flora, uma princesa da família real. Chegando no castelo, Ryu é pego por Charles, um capitão da guarda real. Ele começou a torturar nosso protagonista para que ele admitisse que sequestrou a princesa. Assim que a princesa acorda, ela pede para que informem ao rei que o nosso protagonista é inocente e que ajudou ela. Mas quando chegam lá, Ryu está todo machucado. Célia então resgata ele e começa a curá-lo. Nosso protagonista consegue descansar e assim que acorda, Célia informa que o rei quer encontrá-lo pessoalmente para falar sobre o assunto. No encontro, o rei decidiu lhe dar uma bolsa na escola de academia mágica do reino. Ryu então começa a estudar, mas a sala toda começa a zombar dele por ser um plebeu e não saber ler e escrever. Ryu decide se dedicar muito aos estudos, então ele vai até a sala de Célia, sua professora, e pede para que ela lhe dê aulas particulares após o horário. Em sua primeira aula de espada, seu professor pede para que nosso protagonista lute com ele e comece a atacá-lo. Ryu então começa a lembrar da sua vida anterior, como Haruto, onde ele praticava espadas. Nosso protagonista se destaca bastante na aula de espada. Seu professor o elogia e fala que Ryu tem bastante talento para ser um cavaleiro, mas Ryu logo responde falando que não tem interesse em se tornar um. Nos resultados das avaliações, Ryu foi o primeiro colocado da sua classe, superando até mesmo membros da família real. A sala toda ficou surpresa, e um aluno chamado Alphonse julga ele, dizendo que ele só pode ter trapaceado para ter conseguido essa nota. Mas Célia o defende, falando que Ryu se esforçou mais que todos. Em sua sala, Célia e Ryu ficam sozinhos, e Célia diz que está preocupada, pois todos praticavam bullying com ele. Mas nosso protagonista pede para que ela não ligue para isso, porque basta ter ela ao seu lado que estará tudo bem.
Célia fica envergonhada e fala para o nosso protagonista sempre contar com ela. Ela ficou toda boba. Alguns momentos depois, o professor de espada chama os alunos que participará do torneio de cavaleiros que será daqui a alguns anos, e Ryu está entre eles. Alphonse tenta criticar a escolha, falando que o protagonista não tem habilidades para usar magia, mas seu professor não aceita objeções. Alguns anos se passam e o torneio de cavaleiros irá começar. Ryu entra na arena e observa que seu oponente será Charles, aquele mesmo cavaleiro real que espancou e torturou ele quando chegou ao castelo. Eles começam a lutar e nosso protagonista defende todos os ataques de Charles. Ryu estava determinado a vencer, e assim que Charles tenta dar uma investida, Ryu joga sua espada para longe e vence a batalha, calando a boca de toda a arena e fazendo todos aplaudirem ele. Após impressionar a todos no torneio, nosso protagonista começou a fazer sucesso entre as garotas, e chegou até a receber cartas, onde confessavam seu amor por ele. No dia seguinte, Célia dá uma aula ensinando uma habilidade de iluminação. Por não saber controlar magia, a classe zomba do nosso protagonista, mas Ryu acaba conseguindo reproduzir a magia. Horas depois, todos irão fazer um exercício militar fora da academia, e zombando do nosso protagonista, Alphonse deixa Ryu com a função de carregar os equipamentos dos alunos. Após andarem por um tempo, um grupo de orcs ataca o grupo do nosso protagonista à beira de um penhasco, e acidentalmente, a princesa Flora começa a cair. Ryu deixa os equipamentos que estava carregando no chão e pula atrás de Flora, ativando uma magia e empurrando ela de volta à montanha. O grupo consegue derrotar os orcs, mas acaba aparecendo um minotauro gigante, muito mais forte que os orcs. Percebendo isso, todos acabam recuando, e quando o minotauro vai em direção à Flora para atacá-la, nosso protagonista chega de surpresa e arranca seu braço. Após o golpe, ele também pede a Flora para que ela fuja dali rapidamente, que ele daria conta do minotauro. Ryu consegue se defender dele e, após se esquivar de um ataque, sobe no monstro e arranca sua cabeça. Em seguida, após acabar com o monstro, nosso protagonista vai embora de mansinho para não ser visto, e acima do local, havia um homem de capuz sobrevoando, que supostamente tem invocado o Minotauro. Por ter acontecido o acidente com a princesa Flora e ela quase ter caído do penhasco, todos colocam a culpa em Ryu, acusando de que ele a empurrou da montanha, então ele é dado como desaparecido. Ryu vai até a academia de magia e entra escondido para falar com Célia, e diz a ela estar indo para Yagumo, sua cidade natal. Ela entende nosso protagonista, mas acaba ficando muito chateada. Ryu promete manter contato enviando cartas a ela, com o nome de Haruto. Nosso protagonista vai embora em direção a Yagumo, e acaba parando em uma cidade, mas repara que está sendo seguido por uma mulher com capuz. Nessa cidade, Ryu conversa com um mercador, e observa que tem uma comida bem parecida com o espaguete da sua vida anterior, e então começa a suspeitar de que tenha mais alguém que tenha reencarnado nesse novo mundo. Voltando ao seu objetivo de ir para Yagumo, Ryu acaba encontrando em seu caminho uma garota caída ao chão. Indo ajudá-la, inesperadamente ela começa a atacar ele, e acaba acertando uma facada com veneno, mas rapidamente ele se cura. Eles começam a lutar entusiasmadamente, ativando habilidades de melhoramento físico. Nosso protagonista, sendo muito superior à garota, acaba jogando ela no chão e utilizando uma magia para colocá-la para dormir. Ryu repara que a garota é uma escrava semi-humano, e contendo uma corrente em seu pescoço, utiliza uma magia para libertá-la. A garota se chama Latifa e já sofreu muito como uma escrava. Após ela acordar, Ryu mostra a corrente quebrada e pergunta a ela quem era seu dono, na intenção de saber quem que estava por trás do ataque. E Latifa informa que seu dono era Stewart, um dos garotos do colégio. Nosso protagonista pergunta a Latifa se ela ainda tem a intenção de atacá-lo, já que ela estava livre das ordens de escravo. Ela responde que não. E então Ryu solta as cordas que aprendiam e informa que se ela for à direção leste, encontra uma cidade que semi-humanos conseguem viver em paz. Por estarem indo na mesma direção, ela acaba seguindo ele, e desabafa para Ryu que odeia ficar sozinha. E caso ele ainda desconfiasse dela, ela poderia ser acorrentada como escrava dele. Então nosso protagonista aceita a companhia de Latifa, mas não há necessidade dela se tornar escrava novamente. E os dois vão juntos na mesma direção. Após um caminho andando e passando a fronteira, eles acampam para dormir. Ryu ouve Latifa falando de seu passado enquanto dormia, e então ela acaba citando a cidade de Tóquio, assim abrindo uma desconfiança de que Latifa, assim como ele, também reencarnou naquele mundo.
Latifa acorda toda envergonhada por ter dormido com nosso prota e pede a ele para poder chamar de Onichan. Ryo diz que não tem problema algum nisso. E os dois então continuam essa aventura juntos. Pessoal, vou encerrando esse episódio por aqui. Se você quer ver a parte 2 desse anime, deixa aqui nos comentários, tá? Caso gostou do vídeo, fortalece no like, não custa nada, nada. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, valeu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um beijo. Tchau!